Fala pessoal, Matheus do Mundo da Carabina, e hoje eu vou ajudar vocês a saber de onde partir para escolher a sua primeira airgun, a sua carabina de pressão ou até mesmo a sua airsoft. Claro, esse vídeo talvez não se enquadre tanto na questão de airsoft, seria mais airgun e carabina de pressão, mas a minha ideia é ajudar vocês com algumas perguntas que vocês precisam fazer antes de comprar o seu primeiro equipamento. Eu fiz uma colinha aqui porque é bastante coisa, então vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam se perguntar é qual será a forma de disparo e o modo de disparo e até mesmo o ambiente que eu vou disparar. Esses disparos vão ser feitos numa fazenda, num sítio, de repente até mesmo num stand de tiro. Tudo isso é importante você se perguntar para saber da onde você vai partir, qual equipamento e até mesmo saber as condições de disparos, né? Ou então você vai atirar em lata, vai atirar em papel, vai atirar em madeira, ou então eu quero comprar uma carabina, uma airgun para fazer um controle de praga, uma caça, claro que tudo permitido dentro da lei, tudo regulamentado, tudo certinho. Você precisa se fazer essa pergunta para saber da onde você vai partir. Um ponto muito importante também é qual a distância que vai ser feito esses disparos, tá? 10, 15, 20, 50, 100 metros, 120, 150 metros. Claro, hoje existem equipamentos com as condições corretas, né? Claro, que chegam a essa distância tranquilamente. A próxima pergunta, muito interessante também, é qual calibre eu quero para minha airgun. Se tratando de pistolas de pressão, você fica um pouco mais restrito, né? Seria 4,5 ou 6mm. Já para carabinas de pressão, você tem algumas opções de calibres, partindo do 4,5 e aí temos 5,5, 6mm, 6.35, 7,62 e 9mm. Do 6,35 para cima são os calibres Big Bore, né? Que aí são focados para impacto, para destruição, calibres aí que você não vai ter tanta velocidade, mas vai ter uma alta energia em joules, um alto poder de impacto e por conta disso, né, acaba perdendo um pouco na distância também por conta da velocidade. Então tudo isso influencia. Mas Matheus, eu quero algo que seja mais voltado para precisão. Então, cara, parte para o 4,5 de repente. O 5,5 é o calibre mais tradicional, né, o mais comum. Se tornou o mais tradicional por ter uma gama muito grande de chumbinhos, de formatos de chumbinhos. Você consegue encontrar chumbinhos baratos, chumbinhos mais caros, de qualidade mais inferior, mais superior. Então, tudo isso influenciou para que o calibre 5,5 fosse hoje um dos mais tradicionais, né? Mas se você quer um chumbinho com alta velocidade, de repente um agrupamento melhor, uma precisão melhor, parte para o 4,5. São chumbinhos também de baixo custo, né? Dependendo do modelo, claro, e da marca que você for investir. Você encontra até mesmo caixa de chumbinhos no 4,5 com 500 unidades. Então, cara, é muito chumbinho. Você de repente vai pagar aí 40, 50 reais numa latinha com 500 unidades e chumbinhos de qualidade também. Então, calibres de precisão, parte ali do 4,5. Se você quer algo mais tradicional, de repente até algo com bom poder de impacto, o 5,5. E aí, se você está totalmente focado em poder de destruição, poder de impacto e tendo ciência que vai perder um pouco de distância e de velocidade, aí é do 6,35 para cima. O calibre 6mm ainda não foi tão bem aceito no Brasil por conta da sua limitação em relação à quantidade de chumbinho e variação de chumbinho também. É por isso que eu falo para vocês que o 5,5 ele é mais tradicional, você consegue encontrar com mais facilidade. O 6mm ainda não temos tantas opções no mercado, mas se você opta por ele, temos a Black Hawk no calibre 6mm. Então são carabinas potentes que vão te entregar boa performance, é claro, mas aí quando se trata da gama de chumbinhos não tem tantas opções. Outro ponto relacionado ao calibre e chumbo é qual formato de chumbinho eu vou utilizar, qual o peso, e tudo isso influencia também para a primeira pergunta que foi feita: qual será o meu estilo de disparo? Partindo disso, você consegue selecionar aí se você vai querer um chumbinho domed, um pointed, um hollow point, um flathead, de repente um chumbinho médio. Cada formato de chumbinho existe para um determinado tipo de disparo. Então tudo isso é importante você se perguntar. Vai estar passando aqui na tela o estilo do chumbinho, né? O desenho dele, do domed, o pointed,
o hollow point, o flathead e o match. Em relação ao peso, é muito importante vocês terem noção de que se um chumbinho for mais leve, vai te dar uma potência, uma velocidade maior, mas vai tirar um pouco da sua energia de impacto. Quando se trata de um chumbinho mais pesado, a energia de impacto vai ser maior, mas a velocidade vai ser menor. Essa questão de peso, chumbo, formato, tudo isso você vai pegando jeito, vai pegando as manhas aí com o tempo. Se você está começando no esporte, não se preocupe, você vai começar a ver vídeos sobre isso. Tem muitos influenciadores hoje, muitos youtubers que te ajudam nessa questão. Então tudo isso você vai pegando experiência com o tempo e com a prática, é claro. Outra pergunta que você precisa se fazer, e talvez seja a pergunta mais importante, principalmente para o seu bolso: quanto eu estou disposto a investir, quanto eu posso investir e qual é o meu limite, qual é o mínimo de valor que eu posso investir? Essa é uma pergunta muito importante porque hoje nós temos carabinas de mola partindo de R$600 até carabinas PCP de 18, 20 mil reais. Então a questão de valor é muito grande a gama, você precisa ter isso em mente para saber qual carabina você vai escolher. Em relação ao valor, quanto maior for o valor agregado da carabina, ela tende a ser melhor. Não que seja uma via de regra, tá? Mas a tendência é que seja isso mesmo. Mas por que uma carabina com valor maior é mais cara? Tudo isso influencia na questão de resistência, qualidade, material utilizado na sua fabricação, no caso se for uma PCP, né? O tamanho do cilindro, a sua autonomia, o gatilho, se é um gatilho mais sensível, um gatilho de competição, né? Os gatilhos no estilo match, se o gatilho tem ajuste ou não, se é um gatilho em 2 estágios, se a carabina é mola ou gas RAM, PCP, tudo isso influencia. Até mesmo a coronha, se a coronha é polímero, se a coronha é madeira, se é uma coronha no estilo thumb hole, se é uma coronha Monte Carlo, se é uma coronha bullpup, tudo isso influencia no valor final, tá? Então essa questão de valor é muito importante para você ter uma noção de qual carabina você vai escolher. Outro ponto bem importante, né, agregado nessa questão de valor eu quero uma carabina de mola, uma carabina de gas RAM ou uma PCP. Carabina de mola hoje são as mais iniciais na questão de qualidade e de valor. Nada mais são que literalmente uma carabina que tem o seu acionamento por uma mola helicoidal, né? Esse é o termo correto, mola helicoidal, e tendem a ser mais em contas no mercado, tá? Então se você está começando no esporte, não quer gastar muito, a mola helicoidal é uma boa opção para você. Você vai conseguir disparar de 10 a 20 metros tranquilamente. Acaba sendo uma carabina que é leve, né, por conta da sua construção de forma geral. Mas se você quer algo um pouco melhor, com uma qualidade, resistência e até mesmo uma potência melhor, aí você pode partir para carabinas gas RAM, né? Nós temos vídeos aqui no canal de 5 modelos que você pode escolher até R$1.000. Esse é um vídeo até interessante, né, ligado nesse aqui. A gente cita alguns modelos, Dione, a própria carabina Blade, né, da FXR. Então tem alguns modelos que a gente citou que podem te ajudar na escolha. Então essa questão de mecanismo, mola, gas RAM ou PCP é muito importante. Você está se fazendo essa pergunta, tudo isso dentro do valor que você pode investir. Bom, decidir qual que será o meu estilo de disparo, definir os valores que eu tenho para gastar desde o mínimo até o máximo, definir o mecanismo, definir qual vai ser o material da minha carabina, definir o calibre, o estilo de chumbo, o estilo de disparo, se disparo mais longe ou mais perto, tudo isso eu já decidi. Agora a pergunta é: eu vou utilizar a mira aberta da carabina, vou utilizar a luneta ou red dot? Essa é uma pergunta que você precisa fazer. Primeiro porque se você parte para uma carabina PCP, nem todas no mercado hoje possuem mira aberta. Algumas sim, outras não, mas acredito que 80% aí não tem a mira aberta e você acaba se obrigando a ter que investir numa luneta ou red dot. Se você parte para uma carabina de mola ou gas RAM, todas vão possuir a mira aberta. A questão é que nem todo conjunto de mira aberta possui a fibra ótica. A fibra ótica ela vai te dar um auxílio melhor, de repente quando o alvo for menor, você gosta de atirar em papel, a fibra ótica em contato com a luz, ela te dá esse auxílio, essa referência melhor, né?
Então, importante saber disso. Algumas carabinas possuem a massa e a alça de mira, só que é apenas um pontinho pintado, às vezes de branco, às vezes nem tem essa pintura, então a questão de referência acaba ficando um pouco limitada. Então você precisa se fazer essa pergunta. Se você vai partir para o Red Dot, o nome já diz tudo, né? A tradução é ponto vermelho. Então nada mais é que uma lente, ela não possui nenhum tipo de zoom, tá? Na verdade a grande maioria não possui zoom. E quando você puxa a carabina e você olha, ela tem uma referência de um ponto vermelho. Ela serve aí para disparos a curta e média distância, vamos dizer até uns 20, 25 metros no máximo. E ela serve para você que quer algo mais ágil. Então você puxou a sua arma, o ponto de referência vai estar ali, você só dispara. No caso, quando for uma mira aberta, você precisa alinhar ali, né, a sua alça com a massa de mira. Então isso acaba tomando um tempo um pouco maior. E no caso de lunetas, vai servir para você que quer fazer uns disparos aí a maiores distâncias, partindo aí de 20 metros. Nós temos diversos tipos de luneta, qualidade e ajustes. Por exemplo, se tratando de zoom, nós temos lunetas aí partindo de 3x9, que é o zoom mínimo de 3 e amplia até 9. Temos 4x16, temos 6x24, temos lunetas aí com zoom mínimo de 1 e amplia até 14, que são as 1x14, né? Você precisa selecionar. O que eu indico? Você vai comprar uma carabina, claro, que tenha o alcance a essa distância, você precisa partir aí para uma luneta, de repente uma 4x16 para você atirar até em uns 70 metros. Quero atirar mais longe, de repente uma 6x24. Só que você precisa ter em mente que se você vai colocar uma luneta em cima da sua carabina, que o zoom mínimo dela seja 6x, você não vai conseguir atirar 15 metros, porque o zoom que ela vai estar ali no mínimo, a 15 metros vai ficar praticamente impossível de você ter referência. E aí na questão de luneta, existe uma qualidade, uma diversidade muito grande. Você tem lunetas com ajuste da torre, né, lateralidade e altura por clique, ou então se não é por clique você precisa usar uma moedinha ou uma chave de fenda. Nós temos hoje lunetas com ajuste de paralaxe, que vai mexer ali no zoom dependendo da distância que você definir para ela. Nós temos lunetas com retículo iluminado na cor verde e na cor vermelha, vai te dar um auxílio aí quando não tiver uma boa luminosidade. Nós temos lunetas grandes, lunetas menores, short dot às vezes. Importante saber que no caso de mola e gas RAM você não precisa comprar nada além disso. Vamos supor, no caso de PCP você precisa comprar uma bomba, compressor ou escuba para fazer o enchimento. Então é um orçamento maior. Se você vai comprar uma carabina de gas RAM e quer investir numa luneta, seria basicamente essas duas coisas mais caras que você vai precisar investir. Então tudo isso precisa estar dentro do seu orçamento, tá? Então, as perguntas que você precisa fazer, retomando aqui. Qual será o estilo de disparo, o modo de disparo, a distância, o ambiente que eu vou disparar, qual calibre, qual chumbinho, se calibre 4,5, 5,5, o peso do chumbinho, o formato, quanto posso investir, desde o valor mínimo até o valor máximo, será mola, será gas RAM ou será PCP? Igual eu falei, tenha ciência que se você for investir numa PCP, você vai precisar investir numa bomba, num compressor ou numa escuba para fazer o enchimento do cilindro. E aí, por último, vou usar mira aberta, luneta ou red dot, e aí eu detalhei tudo para vocês. Esse é um mundo muito grande, essa questão de óticas, né? Miras óticas tem crescido muito e tende a crescer muito mais. As tecnologias hoje que as empresas entregam têm sido tecnologias de ponta. Então tudo isso você precisa anotar, faça um checklist, responda essas perguntas e eu garanto para vocês que vocês vão chegar num ponto final. E aí só investir na sua carabina e o melhor de tudo, para finalizar o vídeo, tudo isso que eu falei, desde carabina, chumbinhos, mira óticas, vocês encontram no nosso site, no Mundo da Carabina. Eu vou deixar aqui embaixo o nosso site completo, muito simples, entra nele, tem a barra de pesquisa, joga lá, se precisar, tem também o nosso WhatsApp de vendas. O pessoal ali, a meninada tá disponível para ajudar vocês a tirar suas dúvidas. E também não se esqueça, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like.
Se tiver mais alguma dúvida, a gente pode fazer a parte 2 desse vídeo. Deixa ali embaixo a sua pergunta. Se você ficou com alguma dúvida do que eu falei, deixa ali embaixo também. E eu garanto que a gente vai estar respondendo, tirando algumas dúvidas para vocês. E igual eu falei, se for preciso, fazemos uma parte 2 desse vídeo. Eu conto com a ajuda de vocês, é um esporte que tem crescido bastante e eu espero cada vez mais ajudar vocês, viu? Um grande abraço, até o próximo vídeo.